Bom dia, pessoal. Dando continuidade a nossos estudos de unidades de medida, hoje nós vamos ver unidades de medida de capacidade. Aí nós temos que já estudamos as duas unidades de medida de capacidade mais usadas no dia a dia, o litro, com o símbolo L, e o mililitro, que tem o símbolo ml. Segundo o Sistema Internacional de Unidades, o SI, o litro é a unidade padrão de medida de capacidade. Dela se formam os múltiplos e os submúltiplos. Então, litro é a unidade padrão, que na tabelinha é aquela que a gente coloca no meio, aí eu tenho valores menores que ele e tenho valores maiores que eles. Lembrando que ela vai ser formada também por 7 valores, assim como as outras tabelas vai ser formada por 7 valores. Dentro desses 7 valores, a gente faz as transformações. Aí nós temos primeiro os múltiplos. Os múltiplos do litro são decalitro, hectolitro e o quilolitro. São valores maiores que o litro. E os submúltiplos, que são os valores menores que o litro, são os decilitro, centilitro e o mililitro. Aí nós temos a utilização no dia a dia. Essa unidade de capacidade, ela vem, como a gente viu mais em ml, que é o mililitro, e em litros, que é representado pela letra L, e aqui nós temos a tabela, que é a tabela que a gente utiliza para poder fazer as transformações. Então, a gente tem aqui no meio a unidade padrão, que é o litro, representado pela letra L. Depois, eu tenho os submúltiplos, nessa ordem: decilitro, centilitro e mililitro, os três menores. Aí depois a gente tem os três maiores: o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. São as 7 unidades de capacidade que nós temos e que são essas unidades de capacidade que a gente utiliza dentro do estudo delas e dentro também das transformações. Aí, para poder fazer as transformações, nós temos transformação de unidade de medida de capacidade. A gente vai escrever aquela tabela: litro, decilitro, centilitro, mililitro. Litro, que é a unidade padrão, aqui dentro dessa tabela o litro é padrão, decilitro, centilitro e mililitro, os submúltiplos, decalitro, hectolitro e quilolitro, os múltiplos. Aí nós temos aqui, esses exemplos se encontram na página 153 do livro. Nós temos aqui esses 3 exemplos. Esses 3 exemplos eu transferi para o papel e vou mostrar a vocês essas transformações no papel. Lá no livro, vimos quais são as unidades. Então, como vimos lá no livro, vimos quais são as unidades de capacidade, quais são elas, vimos também que ela tem uma tabela, assim como as outras unidades de medida. A gente tem uma tabela com 7 unidades que a gente vai fazer essa transformação em cima dessa tabela. A gente vai fazer todas as transformações de 10 em 10. Sempre seguindo a mesma ordem dos outros que já estudamos. Então, a transformação é a mesma. O que vai mudar é a unidade de medida, o nome da unidade de medida só. Para fazer a transformação da unidade de capacidade, nós vimos que eu tenho a unidade padrão, que é o litro. Então, a gente tem aqui unidade padrão, litro. Lembrando, toda vez que eu vou fazer a transformação, eu desenho uma tabela. Transformação de unidade de comprimento, desenho a tabela de unidade de comprimento. Transformação de unidade de massa, desenho a tabela de unidades de massa, assim sucessivamente, para ficar mais fácil na hora de identificar essa transformação. Primeira unidade que eu tenho, que é a unidade padrão, é o litro. Aí eu vou ter os submúltiplos do litro, que são as unidades menores que o litro, que é o decilitro, mililitro. Não, ao contrário. Vamos retomar aqui o litro. Aí a gente tem o decilitro, centilitro e o mililitro. E eu tenho as unidades maiores que o litro. As unidades maiores que o litro será o decalitro,
hectolitro e o quilolitro. Os que a gente mais utiliza é o litro e o mililitro, que é o que a gente chama de ml. Pronto. São as duas formas mais utilizadas. Mas a gente tem essas 7 formas justamente para poder fazer essa transformação e ir pulando de 10 em 10 nessa transformação. Sempre levando em consideração que do maior para o menor eu vou multiplicar e do menor para o maior eu vou dividir. Aí de quanto em quanto multiplicar ou dividir, aí eu vou contar as casas, cada casa vai valer um zero, 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. Aí a gente tem aqueles 3 exemplos que eu mostrei para vocês lá e falei que a gente ia vê-los aqui no papel. Aqueles 3 exemplos lá, o primeiro exemplo pedia para transformar 2,5 litros em mililitros, que é o que a gente conhece como ml. Então, eu estou em litros e quero ir para mililitros. Eu estou no maior e quero ir para o menor. Do maior para o menor, multiplica. Estou em litro, vou para mililitro. Eu não conto a unidade que eu estou, mas eu conto a unidade que eu quero chegar. Então, estou em litro, então eu vou contar. Quantas casas? 1, 2, 3 casas. Então, eu vou pegar o meu 2,5, vou multiplicar, porque é do maior para o menor, por 1000. Por que 1000? Porque são 1, 2, 3 casas. Se são 3 casas, 1, 2, 3 zeros. E vou fazer o meu cálculo. Multiplicar por 1000 é deslocar a vírgula para a direita 3 casas. Ou acrescentar os zeros. Como o número tem vírgula, eu não acrescento os zeros, eu desloco a vírgula. Nesse caso aqui eu tenho desloquei uma casa. Eu preciso deslocar 3 casas, então eu vou acrescentar zeros para deslocar as outras, porque acabou minhas casas. Então, desloquei uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, vai ficar 2.500 mililitros. Daqui, desloquei 3 casas, fica... O meu resultado fica o 25 que eu tinha antes, acrescido de 2 zeros, porque eu precisei acrescentar para deslocar a vírgula. Então, ficou 2.500 ml, ou mililitros. O outro exemplo, 300 mililitros em litros. É o contrário agora, é as mesmas unidades, mililitros e litros. Só que agora eu vou sair do menor para o maior. Do menor para o maior, divide. Então, eu vou ter 300 dividido por... Aí, vou fazer a mesma coisa, contar as casas. Não conta a que eu tô, mas conta a que eu quero chegar. Então, não conta ml, mas conta o litro. 1, 2, 3 casas. Então, eu vou dividir por... Colocar 3 zeros, que vai dar 1000. Agora, eu vou dividir por 1000. Dividir, eu vou deslocar a vírgula agora para a esquerda, já que divisão é para diminuir o número. Eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 3 casas, porque são 3 zeros. O número é 300, ele não tem vírgula. O número, quando ele não tem vírgula, significa que a vírgula dele está aqui, ó, no final. Aqui, por isso que ela não precisa aparecer. E aí, eu vou deslocar ela para a esquerda, agora 3 casas. Aí, eu vou deslocar 1, 2, 3 casas. O número parou agora antes do 3. Não existe o número vírgula 3. O número não pode começar com a vírgula. Então, eu vou acrescentar um zero aqui para ficar a vírgula ficar entre 2 números. Então, vai ser 0,3. Pode ser 0,300? Pode. Só que zeros depois da vírgula a gente não usa. Então, não tem necessidade de colocar esses zeros depois da vírgula. Então, se ficou zeros depois da vírgula, não precisa pôr. Só coloca o que é números não nulos, ou seja, o que não é zero. Então, eu tenho 0,3 litros. Então, a transformação de 300 ml, 300 mililitros para litros é 300 dividido por 1000, que vai dar 0,3 litros. Sempre contados na tabela, é a mesma coisa. Quem conseguiu aprender unidades de comprimento... Para quem conseguiu aprender unidades de comprimento, unidade de massa, transformação para unidade de capacidade é a mesma. Só muda os nomes. E por último aqui, letra C, para transformar 75 decilitros em decalitros. Eu vou sair agora aqui do decilitros para o decalitros.
também é do menor para o maior. Então, se é do menor para o maior, eu vou dividir 75 dividido por. Do menor decilitro para decalitro, do menor para o maior divide. Aí eu vou contar. Eu tô em decilitro e quero ir para decalitro. Não conto esse, mas conto esse. 1, 2. São 2 casas, então eu vou dividir por 100. Eu vou colocar 2 zeros na minha divisão, então eu vou dividir por 100. Aí aqui é a mesma coisa, a vírgula não aparece, então a vírgula significa que a vírgula está aqui. Eu vou deslocar a vírgula 2 casas, porque agora eu vou dividir por 100. Aqui eu desloquei 3 casas porque eu dividi por 1000, 3 zeros. Aqui eu vou deslocar a vírgula 2 casas porque eu vou dividir por 100, 2 zeros. Então eu vou deslocar a vírgula 2 casas. A mesma coisa, a vírgula vai parar na frente do número. Se ela para na frente do número, eu coloco um zero antes para a vírgula ficar entre um número e outro. Vírgula só pode ficar entre um número e outro. Por isso que quando o número é inteiro, ela não aparece, porque ela está no final, não tem um número depois. Aqui eu vou colocar todos os números, porque nenhum era zero depois da vírgula. Então, é 0,75 decalitros. Pronto, então, 75 decilitros é a mesma coisa que 0,75 decalitros. Essa é a transformação que a gente usa para unidades de capacidade. Eu vou fazer essa transformação dentro de unidades de capacidade dessa maneira. Contando as casas, do maior para o menor, multiplica. Do menor para o maior, divide. Contando as casas, deslocando as vírgulas para a direita quando multiplica, para a esquerda quando divide, assim como a gente já vinha fazendo nos outros exemplos de unidades de medida. Então, para a aula de hoje é isso, unidades de capacidade. Terminamos aqui com o estudo das unidades de capacidade. Até a próxima e bons estudos.